Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal e hoje vou aqui fazer mais um vídeo baseado num comentário de um inscrito, vou ler aqui primeiro, né? O Alexandre falou assim: boa noite, no Brasil existem vários alojamentos construídos com container, aqui falamos contentores. Você poderia me informar se esse tipo de construção é permitido em Portugal? Vou ser direto, o projeto que tenho seria alugar um terreno por médio e longo período, construir apartamentos com um container de 40 pés de um dormitório para alugar por um valor atrativo pelo Airbnb, ou até para médio e longo prazo. Vi onde você mostrou seu novo negócio e acredito ser possível colocar uns 20 a 30 apartamentos em um local assim. Você acredita que a demanda é boa para esse tipo de empreendimento? Antecipadamente agradeço a sua atenção. Alexandre, eu é que agradeço pelo comentário. Foi muito relevante e vamos aqui então fazer um vídeo baseado nesse comentário. Antes de eu começar a explicar, pessoal, cliquem no gostei, ajuda muito o canal, dê aquela curtida, eu gosto mesmo, ajuda bastante. Comentem, porque todos os comentários são lidos, nem todos respondidos, mas todos lidos, ok? Se não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu vou pegar esse comentário como base, mas vou fazer isso de uma maneira não só falando como ele aqui pediu, um terreno para vários apartamentos, mas também vou fazer para uma pessoa que ela quer construir só uma casa, assim, uma casa construtor só para ela, que saia mais barato, ok? Vamos aqui fazer um apanhado geral então, que sirva para todos os casos. Primeiro de tudo, Alexandre, a sua ideia é muito boa. Você não é o primeiro a me falar sobre isso. Olha, já o ano passado, nesse terreno que eu fiz o campo de laser tag, eu fui à Câmara para tentar colocar ali um projeto para fazer 10 bengalôs, também para alugar a um preço mais acessível. Bengalôs pequenos, os seus 30, 40 metros quadrados, e alugava aí pelos seus 250, 300 euros no máximo. Entretanto, claro, foi negado pela Câmara, já lá vou chegar, eu vou tentar explicar isso assim mais ou menos tudo, porque há vários fatores que influenciam nisso. E é muito burocrático, são licenças, são vários fatores que nós já lá vamos chegar. Em relação a casas contentores, muitas pessoas me perguntam casas contentores, casas modulares, casas pré-fabricadas, casas de madeira, casas de aço armado, se eu não me engano é assim que se diz. Há vários tipos de construções. Aqui em Portugal a construção normal, aquela mais vulgar, que todo mundo constrói, é alvenaria, ou seja, tal como a minha, tijolos, cimentos, etc. Okay? É a construção aqui normal e mais, de certa forma, aceitável tanto pelos bancos como pelas câmaras. Sim, os bancos torcem o nariz para emprestar dinheiro que não seja algo normal e as câmaras também torcem o nariz para licenciar algo que não seja normal, ok? Daqui a pouco já vamos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, logo a tua primeira pergunta, se é permitido aqui em Portugal, é assim, é e não. Resposta mais estúpida e vaga, eu sei. Mas já lá vamos tentar explicar melhor. Por que eu digo que sim e que não? Pode ser permitido, mas vai ter que seguir algumas regras. E antes de eu falar dessas regras, vamos só ter aqui um ponto de atenção. A maioria das pessoas falam em construir casas desse estilo, casas móveis e tal, pela questão valor, porque sai muito mais barato em alguns casos. Por que em alguns casos? Por exemplo, casas de madeira, que você vê na internet T2 de 60 metros quadrados à venda por 25 mil euros. Espetáculo, 25 mil euros, eu tenho lá um terreno, chego, encaixo a casa de madeira e já está. Aí depois você vai ler mais um pouco, que está na entrelinhas, e você vai ver, mas espera aí, a casa em madeira é só a estrutura. Não tem nada lá dentro, não tem cozinha, não tem sanitários, não tem mosaicos, não tem instalação elétrica, não tem canos, não tem nada. Você vai ter que fazer isso tudo. Tirando que para montar você vai ter que pagar especialistas e também vai custar para ir seus 5 mil euros ou mais só a montagem. É muito mais rápido, em 2 meses você tem a casa pronta. Mas por que eu estou aqui a colocar essa questão? Os 25 mil euros que custa a casa de madeira, mais IVA, que vai para 30 e poucos mil, mais a construção, que vai para 40 e poucos mil, mais os trabalhos finais, que vai para 60 mil, mais eles querem que você já tenha o terreno todo com alicerce feito, com tudo estruturado. Ou seja, só nessa brincadeira, dependendo do terreno, porque fazer só mexer em terra sai bastante caro, sem falar de fazer estrutura, alicerces. Isso tem um nome
pá, há nomes que eu não domino bem essa área, portanto, mas fazer aquelas escavações, colocar aquelas coisas de cimento, metal, não sei o nome, mas é algo que pode chegar até 30 mil euros, 20 mil euros, depende muito do caso, depende muito do terreno. Portanto, se você for começar a somar pique, 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 essa casa de madeira de 25 mil euros vai te sair mais de 80 mil euros, sem contar o terreno. Isso eu estou dando só um exemplo. E quem fala casa de madeira também fala casas de contentores, que realmente sai bem mais barato. Eu já vi casas contentores à venda pelos seus 35 mil, já eles falam chave na mão, sem licenciamento e sem preparação do terreno, só o contentor. Sai mais barato, não há dúvida que sai mais barato. Entretanto, aqui vamos entrar naqueles pontos que falamos há pouco, não é? Que agora... atenção, há um outro tipo de construção que eu acho muito importante colocar aqui, que é, eu não sei se aquilo correto seria chamar pré-fabricado ou não, que é aquela construção de casas com chapas de alumínio, pelo amor de Deus, desculpem, com chapa sanduíche, depois leva um revestimento de lã de rocha e leva para duro, e na parte de fora, se quiser, ainda podem revestir de algum material assim mais bonito. Eu tenho um amigo que faz esse tipo de construção, e ele já fez casas aqui no interior de Portugal, que um T2 que ele fez de 49 metros quadrados ficou custando 15 mil euros, já todo o material, a mão de obra ficou por 15 mil euros, que é muito barato, mas muito barato mesmo, ok? Entretanto, a verdade é que isso, cada câmara de um concelho aqui em Portugal, por exemplo, tem o Concelho de Lisboa, o Concelho de Loures, o Concelho da Amadora, etc. Concelho seria a cidade, pronto. As câmaras das cidades daqui, cada câmara tem as suas regras, e muitas dessas câmaras, algumas são chatas, muito chatas com as regras, outras fecham os olhos e deixam certas coisas passar, principalmente no interior do país. Há certas coisas que passam e eles não falam muito. Como eu falei, depende da câmara. Mesmo que existam regras gerais, podem não ser bem assim. Dando um exemplo, por exemplo, da minha câmara, a Câmara de Loures, eles são muito chatos. Muito, muito, muito chatos mesmo. Vamos agora dar um outro exemplo nesse sentido, usando... Eu estou a falar bastante coisas para dar muitos exemplos para essa situação, ok? Eu sei que eu falo muito e... Eu já deixei aquela coisa de querer ser rápido. Eu quero falar... Eu falo do jeito que eu quiser. Quem gosta de mim, assiste. Quem não gosta, olha, tenha paciência. Mas... há um outro exemplo muito bom que é casas móveis. O que é casas móveis? São, por exemplo, aquelas casas modulares que você compra. É uma casa feita num estaleiro, numa fábrica, não é? Ela já vem toda pronta, é só chegar e encaixar no local e a casa está pronta a ser utilizada. Isso é o considerado casas móveis. Algumas até têm rodas e podem ser engatadas a... Eu não vou falar carro, porque carro não consegue levar uma casa dessa, aquilo quase tem que ser um trator ou um caminhão, mas pronto. Mas existe esse tipo de situação, ok? E essas casas, por exemplo, aqui em Loures, isso que eu vou falar vai parecer uma piada, mas foi algo que aconteceu, que é uma história que conto, porque eu já tive a ver muitas situações como essa. Como eu falei, é algo, construir alguma coisa que eu penso e avançar ou não, e se eu vou avançar ou não já é outra questão, mas que essas casas móveis, o que dá a entender aqui é só você chegar, colocar ali no local e pronto, a casa é sua, é móvel, você pode mexer para outro lugar, mas as coisas não são bem assim. Perante a Câmara de Loures e muitas das câmaras aqui de Portugal, essas casas móveis, que tem que ser feitas ligações elétricas e ligações de esgoto, são casas que precisam de um licenciamento igual a qualquer casa construída, o que é algo, agora falando do meu ponto de vista, ok? É algo que eu acho que é injusto pelo tipo de construção, mas se você chegar na Câmara e falar, olha, vou colocar no meu terreno uma casa pré-fabricada dessa de estaleiro, um T2 de 30 metros quadrados, vai chegar no caminhão, vão chegar e colocar ali, eles vão querer tudo tal e qual o licenciamento como se fosse uma casa construída do zero. Portanto, não é algo fácil. E quando você faz algo fora disso, mas simplesmente faz, pode acontecer o caso que eu vou falar agora, que é, a Câmara chega e fala, você colocou isso daqui, não pode ser, tem que tirar. E a pessoa, então, mas espera aí, isso é uma casa móvel, como é que eu vou tirar? Por que vocês estão me chateando com isso? E a Câmara fala, ok, é uma casa móvel, então olha, vocês têm que mover. E essa pessoa, nesse caso específico que aconteceu,
Toda vez que a câmera ia lá chateá-lo, ele movia a casa 1 metro, porque a obrigatoriedade dele era mover a casa. Então ele chegava lá, movia a casa 1 metro, pronto, movi. E eu não sei se essa história terminou bem ou não. Eu sei que a pessoa fez isso. Houve um outro caso específico que também aconteceu, que a câmera chegou, passou-se com aquilo, não aceitou, e normalmente para esse tipo de casas móveis, muitas delas é aconselhável colocar, só tem que se fazer uma calçada de cimento, fazer não é uma estrutura, mas tem que se fazer algo, tem que se fazer uma coisa, ainda vai se gastar ali algum dinheiro, mas tem que se fazer alguma coisa. A câmara chegou, não só mandou remover a casa, como quebrar todo o cimento, tirar tudo. Por que isso? Eu aqui... É importante aqui explicar agora também uma outra coisa. Por exemplo, no Brasil, eu lembro que às vezes comprava-se um terreno de 300 metros quadrados com uma casa de 50 metros quadrados. E 20 anos depois o terreno já estava tudo construído, a pessoa já tinha aumentado a casa dela para o terreno todo. Isso aqui em Portugal é proibido e vai dar porcaria se fizerem. Só para vocês terem noção, eu aqui no meu terreno, eu coloquei relva artificial, porque relva artificial não atrapalha na drenagem da água, é permitido. Eu, se quisesse, eu não podia cimentar todo o meu terreno, porque eu acho que, se eu não sou bom para explicar, mas se eu não me engano é por causa do escoamento da água ou alguma coisa assim do gênero. Mas eu, sem comunicar a Câmara e sem ter permissão da Câmara, não posso sequer cimentar todo o meu terreno. Não tenho essa autorização. Então, voltando lá para essa situação específica da casa móvel, a Câmara mandou quebrar todo o cimento e tirar aquilo tudo. Portanto, pode ser coisas que acontecem, e isso vai aqui entrar um bocadinho nisso que o Alexandre aqui falou, de colocar, vários contentores. Agora, em relação a isso do licenciamento, que é importante falar. Por exemplo, vamos usar esse terreno que eu tenho no meu campo do laser tag. Aqui é um terreno que tem 2.000 e poucos metros quadrados. Cada terreno aqui em Portugal pode ser um terreno rústico, um terreno urbano, um terreno agrícola, um terreno florestal, um terreno industrial, há vários tipos de terrenos. Para ser permitido a construção tem que ser um terreno urbano. E esse terreno urbano normalmente tem o PDR, que é o plano diretor, que, dito assim miúdos, é basicamente... O PDR vai lhe dizer o que você pode construir ali. Por exemplo, eu posso ter esse meu terreno que tem, sei lá, 300 metros quadrados, e o PDR dele me permite construir uma área de construção de 80 metros quadrados. O que significa isso? 300 metros quadrados e eu posso construir rechão, primeiro andar e cave, ok? Então o PDR permite 80 metros quadrados de área de construção, 80 mais 80 do primeiro andar seria 160, e se ainda for somar, se ainda for contar a cave, seriam mais esses 80 metros quadrados. A cave é um caso à parte, porque a cave não... assim, a cave pode não entrar nisso da área de construção, pode ser uma cave, por exemplo, só para estacionamento. Isso já entra em assuntos que eu não sei bem. Eu acho que, como é que é, se a cave for 60% coberta, pode-se fazer um andar. É uma complicação que eu não sei explicar bem. Mas, voltando então para isso do PDR. Se eu tenho um terreno de... agora vamos para aquele. Aquele terreno, eu sei que é um terreno urbano, que é até um desperdício estar fazendo isso do laser tag, porque é um terreno que me permite construir... eu tenho, se não me engano, é 0,3 ou 0,4 da área de construção que ele permite. Portanto, é um terreno que me permite, por cada andar, construir mais de 400 metros quadrados. Daria para fazer ali, sei lá, 5, 6 casas ali. Entretanto, se eu chegasse... lembra que eu falei dos bengalôs? Se eu quisesse colocar 10 bengalôs, a Câmara, nesse caso, ela não aceitou e iria provavelmente ultrapassar, porque os bengalôs é só rechão, não é primeiro e segundo andar. Então a Câmara provavelmente não iria deixar fazer. Portanto, esse foi o primeiro ponto. O terreno que permite construir isso que você está a dizer, se permite, espetáculo. Vamos então para o segundo ponto. Licenças. E licenças é a mesma coisa monstruosa de falar, porque... lembra que eu falei há pouco que eu ando a pensar em construir já há algum tempo? A verdade é que assim, eu não sou um especialista em construção, não é algo que eu domino muito bem, e há um fórum aqui em Portugal que eu gosto bastante, que é o Fórum da Casa, e eu perguntei lá, eles ali entendem muito de construção, ajudam bastante, e eu perguntei uma vez para eles, eu até vou entrar de me expor, mas perguntei assim, olha, eu tenho um terreno que foi um estaleiro, um terreno todo plano e já está vedado. A eletricidade está à porta
Esgotos estão à porta, portanto não teria que fazer puxadas muito grandes e estava a pensar em construir uma casa para arrendar. E a minha questão foi, eu conseguiria construir um T2 com cerca de 60 mil euros? Essa foi a minha questão. E a resposta bem direta do pessoal foi, esquece, você tá maluco, pai, tal, 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 tal. Foi mesmo um pouco assim, para quem fala que esses foram... as páginas aqui de Portugal, dos brasileiros aqui em Portugal, querem logo acabar com seus sonhos. Os portugueses não são muito diferentes, quando são coisas assim difíceis, esquece, você tá maluco, tira o cavalinho da chuva, é um bocadinho assim. Mas eles não fazem isso por mal, eles fazem isso porque é a realidade e depois, lógico, eles explicaram, falaram muito sobre isso, então eles tiveram a falar. E assim, cada casa, por exemplo, você construir uma casa, vamos colocar aqui o T2. Se você construir um T2 50 metros quadrados, o que já agora não é permitido, é ilegal, mas vamos supor, um T2 50 metros quadrados, se você construísse, iria sair o mesmo preço do que você fazer uma vivenda com 20 quartos, quase, 20 quartos eu estou a exagerar, mas uma vivenda com 5 quartos, o valor de licenciamento não seria assim tão diferente. Portanto, só nessa brincadeira o que eles tiveram a falar foi, primeiro de tudo, para fazer um T2, você é obrigado a fazer um T2 com no mínimo 72 metros quadrados de construção. O QI já mata grande parte dessas casas pré-fabricadas, casas contentores, bengalôs, já é quase tudo assassinado porque não cumpre a questão do tamanho. E eles falaram, pronto, você vai ter que construir uma casa de 72 metros quadrados, você vai ter que, só a parte de licenciamento, que eu estávamos a falar há pouco, que é a licença de construção, licença de habitação, puxada elétrica, puxada de esgoto, puxada de água, agora muitas coisas obrigatórias que as vivendas têm que ter, as casas têm que ter. Eles falaram, só na parte de licenciamento dessas pequenas coisas, você vai gastar 15 mil euros. 15 mil euros, só para essa brincadeira. Ou seja, vai lhe sobrar 45 mil euros para construir. Hoje em dia, a construção, estamos a falar em algo em torno de 1.000 euros. Há quem fala menos, mas olha, mesmo 1.000 euros está difícil construir, vou ser muito sincero. Por quê? As empresas que constroem aqui está uma coisa escassa, é difícil você achar quem constrói. Às vezes, ainda há o perigo de você achar quem constrói faz mal e cobra caro. Infelizmente acontece muito aqui. Eu tive, pronto, não tenho muitos agora, mas já tive grandes problemas com a construção da minha casa. O meu vizinho teve muitos problemas com a casa dele, a empresa ainda por cima foi à falência e ele teve grandes problemas, teve que gastar muito dinheiro. Portanto, construir não está fácil e não está barato. Foi o que a gente falou, 45 mil euros você não vai construir a casa. Não esqueça, é uma casa. A casa vai ser obrigado a ter arranjos exteriores. Você vai ter que fazer muro, você vai ter que fazer esgotos, você vai ter que fazer certas coisas que vai custar dinheiro. Portanto, agora pegando aqui, eu estou a falar meio que no algo específico para uma pessoa, mas agora colocando aqui para o que o Alexandre perguntou, para vários bengalôs, não, casa container, que não fica muito diferente, não é? Você teria que gastar 15 mil euros para licenciar e para fazer projetos e disso de cada um. Talvez se fosse mais, poderia sair mais barato, mas pá, com muita sinceridade, eu não sei como é que funcionaria isso na Câmara, portanto, não estou a ver que seja assim tão mais barato que isso. Pode ser que sim, quem tem mais conhecimentos, talvez que sim, mas você teria que fazer, ou seja, quer dizer, você, nesse caso, talvez não seria fazer um contentor de casa única, mas vários juntos, não é? Aí já ultrapassa o meu conhecimento, ok? Mas é algo que já só aí por si já corta bastante. E lembrando que o total não poderá passar do PDR permitido no imóvel, ok? E aqui agora uma outra situação importante que, para além do tamanho mínimo que é obrigatório ter, como eu falei, um T2 são 72 metros quadrados, um T1, se não estou em erro, acho que é 55 metros quadrados, se não estou em erro, tá, pessoal? E o T0, né? Essa T0 por acaso não sei, eu só vi T1 e T2. E outra situação aqui é em relação, por exemplo, mesmo o alicerce. Como eu falei, esse terreno que eu tenho é plano, ou seja, não vai ter que haver remoções de terra, vai ter um trabalho mínimo ali, até porque ele já foi feito essa situação.
Um terreno que você ainda precisa fazer isso, mesmo para fazer uma base de uma casa que tenha 80 metros quadrados de construção, estamos a falar de valores que até podem ir de 20 a 30 mil euros, só nisso do alicerce, como eu já tinha falado antes, ok? Só do alicerce pode chegar a 20 a 30 mil euros, que é um valor bem alto, que só aí já também corta bastante as pernas, tá bom? Agora, outra situação que eu também até expus no fórum, tirando aquela casa que eu falei em construir de chapa de sanduíche, casas contentores, casas de madeiras, quase todas essas casas, no final, o valor entre elas e uma casa de alvenaria não vai ser assim uma coisa tão diferente. Estamos a falar às vezes uma diferença de 15 mil euros. E 15 mil euros, que é muito dinheiro, não vamos falar, pronto, 15 mil euros não é pouco, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Mas é uma diferença que, sei lá, em vez de você pagar 40 mil, vai pagar 55 mil euros, mas é uma diferença importante porque assim, os bancos não vão emprestar para fazer... Eles não gostam de emprestar para fazer certos tipos de construção, portanto você teria que ter todo o dinheiro na mão, seria algo que iria dificultar bastante. As pessoas aqui valorizam muito mais, pode ser um pensamento errôneo, mas as pessoas aqui em Portugal valorizam muito mais uma casa de alvenaria do que uma casa de madeira, o que até pode ser um pouco, como eu falei, errôneo, porque no norte de Portugal, que é muito mais frio do que aqui, a casa são em madeiras, mas pronto, eu nunca morei em nenhuma, não posso falar. Porém, por essa diferença de preço, às vezes mais vale optar pela construção de alvenaria, de construção normal aqui em Portugal, que é a alvenaria, ok? Há um outro ponto que é em relação àquelas casas que eu estava a falar da chapa sanduíche e tal, que essas são, sim, são bem mais baratas, e só que aqui cai numa outra coisa. Quando a Câmara fala licenciamento, a Câmara vai pedir um projeto da casa, não é? E vai pedir o projeto de especialidades da casa, o que vai falar, por exemplo, até se o vidro é duplo, se o vidro das janelas é triplo, se o vidro é simples, a grossura da parede, o tipo de material que é usado na parede. O projeto de especialidades tem que ser mesmo bastante específico em tudo. E há câmaras que existe certos pré-requisitos para licenciar uma casa. Uma delas é em relação ao isolamento térmico, por exemplo. E essas casas, placas de sanduíche, muito provavelmente não vão passar nessas especialidades. Ou se passar, eles vão querer que seja feito tudo de uma maneira mais cara, ou sei lá, em vez... Isso agora eu estou a falar... Pronto, vou aqui achismos e só falar coisas, mas sei lá, ela pode chegar e falar, não, uma chapa de sanduíche é pouco, tem que ser 2 chapas de sanduíche, ou tem que ser isso e tem que ser aquilo, portanto o valor final também poderia ser mais caro. Atenção, isso eu estou a falar e ainda não tenho tanto conhecimento, porque eu tenho já, não tenho agendado, mas tenho que reunir com o arquiteta da Câmara para falar sobre isso, que é algo que eu vou tentar fazer. Vou tentar ver como é que é isso. Olha, já agora, se eu fizer isso, é claro que eu vou trazer aqui para o canal, mas eu não estou com muita fé que isso corra bem. Essa é a sinceridade, que esse tipo de construção não vá para frente. Entretanto, essa arquiteta que é conhecida, não minha, mas da família da minha esposa, então eu vou ter uma facilidade para falar com ela e vou ver o feedback em relação aqui na Câmara de Loures, a facilidade ou não de ter esse tipo de construção e se a Câmara vai permitir ou não, ou seja, se esse tipo de construção que vai sair mais barato tem algum... é possível fazer aqui ou não, tá bom? Pronto, isso vai ficar para um assunto futuro, até porque, como eu falei, eu não estou com muita fezada que isso vá para frente, mas também não se perde, o não é sempre garantido, não é o que se diz? É bem por aí. Mas pronto, eu acho que assim, em relação a esse vídeo, em relação a essa pergunta, acho que respondi assim, grande parte dela. Há uma outra situação aqui que falou sobre alugar o terreno. Até houve depois uma outra pessoa que respondeu que eu acho que para licenciar não pode ser alugado. Eu não tenho bem a certeza. Se eu não me engano, mesmo se for arrendar por longo prazo, você até pode conseguir licenciar. Entretanto, tudo que você licenciar naquele terreno, por exemplo, vamos supor, eu chego aqui e alugo um terreno qualquer por 30 anos. Faço um contrato, acho pouco provável que o dono aceite, mas o dono aceitou, fiz um contrato de aluguel por 30 anos de um terreno, ok? Eu posso fazer o que eu quiser ali, de certa... Quer dizer, o que eu quiser não, pronto. Desde que o senhorio aceite, eu posso licenciar e a Câmara, o PDR, seja algo urbano, eu posso construir ali. Entretanto,
tudo que for feito para o imóvel fica para o dono do imóvel. Ou seja, é um contrato de 30 anos, que eu acho pouco provável, ninguém vai passar mais do que 10 anos e olha lá, mas pronto, mesmo que seja 30 anos. Depois desses 30 anos acabou, se o senhorio quiser, fala, espetáculo, já fez o que tinha a fazer, tchau, rua, e agora fica tudo para mim. A não ser que seja feito um contrato, um contrato que, sei lá, mas nem o senhorio vai fazer isso, atenção. Tudo que você fazer de melhorias, por exemplo, se você aluga um apartamento, epa, eu não gosto desse chão, vou mudar. O senhorio aceita você, tem que sempre pedir autorização para o senhorio. Se o senhorio aceitar você fazer melhorias naquele chão, a melhoria fica para o senhorio, não fica para quem aluga, tá bom? O senhorio depois não vai chegar, pronto, você gastou aqui 1.000 euros, vou descontar 1.000 euros no seu aluguel. Não. A melhoria fica para o dono da casa. Portanto, não é o que eu aconselho muito. Imagina só, você faz 20 apartamentos, consegue licenciar, não sei como, mas consegue licenciar 20 apartamentos num terreno. Cada apartamento vai custar 10.000 euros de licenciamento, ou seja, só em licenciamento você vai gastar 200.000 euros. E vai deixar tudo para o dono do terreno? É assim um pouco complicado, não é? Mas pronto, olha. Foi esse o vídeo, pessoal. Muito obrigado por tudo. Foi um pouco longo, espero que tenham gostado. Muito obrigado por tudo e tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.